Nós não estamos dizendo que cremos nos homens que fazem a igreja acontecer. Estamos dizendo que cremos na igreja, corpo místico de Cristo, onde Ele é a cabeça. Que cremos nos sacramentos, que cremos na doutrina, na teologia, naquilo que nos é ensinado, a maneira de ler a Sagrada Escritura. Gente, a primeira parte desse evangelho nos fala sobre esse nosso compromisso com a verdade. Aquele que busca a verdade há de encontrar o Senhor. A verdade no que diz respeito às coisas do alto, às coisas de Deus, a fé. Aquele que tem uma honestidade intelectual, que quer entender mais sobre as coisas do Senhor. Algumas vezes a nossa preguiça nos impede de entender as coisas de Deus. Sabe aquela catequese que você faz, pobre do catequista, é um voluntário. Alguns ainda podem ter a alegria de pegar um catequista muito bem formado, muito aprofundado nos assuntos, que ensina bem. Mas você pode ter, não sei, pegar um catequista que é muito santo, mas que tem os limites dele. E ali ele te ensinou o que podia sobre a fé, e não foi o suficiente o que ele te ensinou. Você sente que há respostas que você ainda deve buscar, coisas que você deve se aprofundar. E nós temos a obrigação de nos aprofundarmos no entendimento de Deus, da nossa fé. E é lógico, você não vai aprofundar as coisas de Deus lendo o livro do Harry Potter. Você não vai se aprofundar nas coisas de Deus lendo Paulo Coelho. Você não vai se aprofundar nas coisas de Deus assistindo o vídeo de ET. Você fica acompanhando tudo. Pá, tem uma pessoa que eu gosto muito, ele é ateu, sabe? Mas eu acompanho tudo que ele publica, os vídeos dele. Eu estou me aprofundando nas coisas de Deus, gente? Não. Vai despertar em você ainda mais dúvidas sobre as coisas do Senhor. Você tem que se aprofundar nas coisas, naqueles homens e mulheres de Deus. Você tem que ir lá fazer um curso com o Padre Paulo. Você tem que fazer um curso, tem tanta gente boa na internet. Esses dias eu publiquei lá no meu Instagram, o Fábio Salgado de Carvalho, 20 anos na Igreja Batista, um homem intelectual, estudioso, professor. Aí começou a estudar os pais da igreja patrística, começou a estudar os documentos da igreja, e ele foi fazendo uma experiência da fé católica, e ele fez essa experiência tão profunda, que ele tomou a decisão de se converter. Toda a família dele era protestante, e ele, na busca de entender as coisas de Deus, na busca de se aprofundar sobre a palavra, ele foi percebendo que não era possível viver mais naquela religião, naquela fé que ele estava professando. Quer dizer, intelectualmente, se você honestamente buscar respostas, você vai encontrar. Algumas vezes a pessoa não busca nada, não estuda, não se aprofunda, aí é enganado, levado por qualquer onda. E eu já falei isso para vocês outras vezes, eu fico impressionado. A pessoa faz 2 anos de catequese, de primeira comunhão, 1 ano de perseverança, 1 ano de crisma, 2 anos de não sei o que, faz retiro, 4 retiros, 5 cercos de Jericó, 10 não sei o que, acampamento, fuga, não sei o que. Jesus amado, a pessoa ficou tanto em retiro que ficou mais fora de casa do que dentro de casa. Tanto retiro que fez, tanto curso que já fez. Você olha lá, a pessoa fala, eu tenho um monte de livro. Tem livro do Padre Jonas, do Padre Léo, do Padre não sei o que, do Padre... Nossa, tem esse monte de livro. Aí 20 minutos com o testemunho de Jeová no portão da casa da pessoa, a pessoa fica doidinha. Já quer mudar de doutrina. Olha, gente, eu falo para vocês uma coisa. Porque essa fragilidade, muitas vezes é falta de aprofundamento na leitura da palavra, na leitura do catecismo da Igreja Católica, na leitura dos documentos da igreja, de ouvir boas pregações, boas palestras, de fazer um curso, de ler um livro de um santo. Essa superficialidade nossa na fé é que nos faz sermos enganados por qualquer pessoa eloquente, por qualquer fala oportuna, que nos faz bater no desespero na primeira porta que a gente encontra. Nós temos que solidificar a nossa caminhada na verdade da palavra revelada por Jesus e guardada e entregue pela igreja. Tem gente que não gosta, mas o padre precisa dizer, eu falo até por uma honestidade de vida. Se eu achasse que a Igreja Católica não era a Igreja de Jesus Cristo, que a Igreja Católica não era a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, eu não teria consagrado minha vida para ser padre.
Eu teria consagrado minha vida em servir Deus em alguma outra doutrina que fosse mais fácil, mais leve, que eu tivesse menos coisas para fazer, que eu pudesse curtir mais a vida, que tivesse menos compromissos morais com o Evangelho. Mas a nossa vida é de mortificação, de renúncia, de luta interior. E por que nós fazemos tudo isso? Porque nós cremos que a igreja de Jesus Cristo é a igreja católica e que ela recebeu a verdade para nos transmitir e para guardar essa verdade. Nós não estamos dizendo que cremos nos homens que fazem a igreja acontecer. Estamos dizendo que cremos na igreja, corpo místico de Cristo, onde Ele é a cabeça. Que cremos nos sacramentos, que cremos na doutrina, na teologia, naquilo que nos é ensinado, a maneira de ler a Sagrada Escritura. É nisso que nós cremos, e é nisso que nós estamos aprofundando, sem loucura, sem neurose, para não nos sairmos daquilo que é da fé, buscar com retidão de consciência a verdade. E a gente tem que tomar cuidado, porque essa verdade até dentro da igreja ela pode ser desviada. Hoje em dia tem surgido no meio da igreja católica pessoas que são tão tradicionais, querem ser tão católicos, que ficam até contra o Papa, que não aceitam os concílios, também não são católicos, dizem ser católicos, mas na verdade são protestantes covardes, ficam dentro da igreja porque não querem. Quem é contra um concílio da igreja, quem é contra o Santo Padre, não é católico. E nós temos que tomar cuidado, a busca da verdade em comunhão com a igreja, ler os documentos, na vida, no corpo místico de Cristo, em comunhão com a comunidade. Agora, se algum membro da igreja, se o Padre Anderson falar algo contrário à doutrina da fé, seja anátema. Não vou falar seja queimado, porque vai que vocês queiram, né? Seja expulso, não se dê ouvido para ele, não se dê ouvido para ele. Agora, quando a gente não busca estudar, a gente cai no conto da carochinha, meu filho. Se você não cai no estudo, se você não se aprofunda na doutrina e na fé, aí vem lá, fui confessar. Já aconteceu isso comigo, gente, eu vou contar isso para vocês. Fui confessar, tudo que eu falei, o padre disse para mim que não era pecado. Eu quase saí de lá e falei: o senhor pode fazer um altar para mim? Que eu sou santo, que eu não estou sabendo, ninguém me contou. Padre, eu fiz tal coisa. Mas isso não é pecado não, meu filho. Padre, estou com raiva não sei do que, não sei o que. Mas isso não é pecado não. Não é pecado ter raiva, padre? Querer matar 5 e amarrar 2 para amanhã? Não é pecado não. Falei, meu Deus. No final, meu Jesus, eu fiquei pensando, meu Deus, esse padre quis ser tão bom que passou do limite. Como eu não lembro, a mulher, até de vez em quando tem uns paroquianos doidos, né? Jesus. O padre estava pregando, o padre pegou e falou assim: gente, fazer uma mentirinha de vez em quando não é pecado não. A mulher levantou no meio e falou assim: mentir é pecado sempre. Eu queria tanto estar lá só para bater palma. Aê! É isso aí, filha. Só não façam aqui, senão chama a polícia. Obrigado. Gente, eu estou querendo dizer assim, quando nós não nos aprofundamos na fé, nós não vamos a Jesus, nós começamos a ser seguidores de homens. Quando não nos aprofundamos na verdade do Evangelho, nós caímos em qualquer conto, em quem falar o que nos agrada. Quando não nos aprofundamos na fé, somos levados pela radicalidade, pelo ódio, não percebemos que estamos saindo da igreja de Cristo, porque nós não estudamos, nós não o lemos, nós não nos aprofundamos, nós simplesmente compramos o que os outros nos dizem. E você tem que tomar cuidado, porque tudo que nos afasta do corpo e da comunhão com a igreja pode estar te levando por um caminho de perdição. Lê o catecismo, se aprofunda no ensinamento da igreja, nos documentos da igreja. E quando alguém então fizer uma questão, olha, é por isso que muita gente vai para a faculdade e o professor enfia no bolso. O professor começa a falar das coisas de Deus, ele nem sabe nada das coisas de Deus, mas o aluno sabe menos que o professor. Gente, eu falo isso para vocês, eu sei do que eu estou dizendo para vocês. Eu trabalhei numa paróquia que tinha só doutor, gente, tinha doutor de não sei o que, doutor de não sei o que, tinha doutor, que nem sei do que era doutor.
tinha empresários internacionais, gente capacitadíssimas, gente que só trabalha de terno e gravata, que só fala com gente em outra. Nas nossas reuniões, padre, são em alemão e em inglês. Que gente super preparada intelectualmente. Aí lá nessa paróquia eu dizia para eles: gente, nós vamos fazer no ato inicial um momento da oração, e vocês entram para mim com essas velas aqui para pôr lá no castiçal. Jesus amado, se perdia tudo, não sabia onde pôr a vela. É para entrar com a vela acesa ou apagada? É para fazer assim ou assado? Ai meu Deus, como que eu faço? Onde que eu ponho a vela? E se falasse para algum deles antes da reunião: ó, puxa você a oração. Ai, eu não. Eu estou querendo dizer o seguinte: uma pessoa pode ser muito capacitada para as coisas do mundo, mas pode ser ignorante nas coisas do alto. Pode ter muita inteligência nas coisas dos homens, mas pode ser extremamente ignorante para as coisas do alto. E algumas vezes nós, que nos abrimos à fé, que estamos caminhando há 10, 20 anos na igreja, somos colocados no bolso por qualquer discurso eloquente e bonito, porque não nos aprofundamos por nós mesmos, não estudamos a nossa fé e a nossa. Você se decidiu por ser católico, você tem a obrigação de estudar o que é a fé católica. E quando você toma consciência dessa fé, você para de fazer burrada na tua vida, para de pôr o pé pelas mãos, porque você passa a temer verdadeiramente o Senhor. Você tem aquilo que se chama amor pela verdade. E por isso Jesus disse que todo aquele que procurar a vontade do Pai vai ser levado até Ele. Todo aquele que se aprofundar naquilo que o Pai revelou vai chegar em Jesus, e todo que chegar em Jesus vai descobrir que Ele é quem fala aquilo que é da vontade do Pai. O estudo e a busca pela verdade nos levam a Jesus Cristo, e se nos leva a Jesus Cristo, nos leva à igreja de Jesus Cristo, e se nos leva à igreja de Jesus Cristo, nos leva à Eucaristia, que é o cume, o centro máximo da nossa fé, a Eucaristia, que é o Evangelho, o resumo do Evangelho, e o desejo de receber Jesus no Santíssimo Sacramento. Gente, Deus está nos colocando pessoas para nos evangelizar. Olha, já está na hora de fechar a igreja, eu estou aqui falando. Deus nos coloca pessoas para nos evangelizar, gente. Você viu, Filipe estava lá e Deus falou: Filipe, vai lá, e você vai agora evangelizar aquele eunuco lá, etíope, vai lá evangelizá-lo. E depois que ele terminou de falar, Filipe desapareceu. Já aconteceu com vocês? De estar num lugar, uma pessoa falar alguma coisa, fazer alguma coisa, e você ficar impressionado, e de repente a pessoa sumiu? Quantos relatos eu já ouvi de pessoas que estavam no hospital, foi uma enfermeira lá, e ajudou a pessoa, e depois ninguém mais soube da enfermeira. Eu estou procurando a enfermeira tal. Ela não está aqui não tem uma enfermeira chamada Maria, não tem uma enfermeira negra, não tem uma... Quantas coisas eu já ouvi, e a pessoa falou: padre, foi Nossa Senhora Aparecida que foi lá. Eu lembro que um casal amigo meu ficou perdido num lugar perigoso, estavam lá assustados, não sabiam o que fazer, e eles se lembravam que eu disse para eles: nos momentos difíceis, reza para São Miguel Arcanjo. Aí eles começaram: São Miguel Arcanjo, defender os cobardes de nosso refúgio, seus inimigos. Aí quando eles acabaram de rezar, de repente passou um táxi e parou. E eles estavam todos assustados. Aí parou o táxi, eles falaram: nossa, graças a Deus, a gente está precisando mesmo de um táxi. Entrou no táxi, falou: não, a gente está precisando ir para outro lugar. Aí o taxista levou eles para onde eles tinham que ir. E aí na hora de sair, eles falaram: ai, muito obrigado que o senhor passou lá. Como que é o seu nome, taxista? Qual que era o nome do taxista? Miguel. Gente, essas pequenas coisas, esses pequenos sinais. Sabe aquele namoro que você teve, que não deu certo, mas o seu namorado fez você vir para a igreja? Sabe aquela namorada que disse para você que você tinha que batizar, e depois nem deu mais em nada, você nem sabe mais o que deu aquela menina, mas Deus usou dela para trazer a graça para a tua vida. Gente, quantos homens e mulheres, se não fosse a esposa e o marido, tinham ido para o quinto do... Se não fosse aquele homem, aquela esposa e aquele marido que convertesse, que falasse de Deus, que abrisse essa cabeça dura e amolecesse esse coração. Quantos filhos não converteram os pais por causa da catequese? Gente, Deus tem insistido pela tua conversão. Deus tem feito de tudo para você mudar de vida, e você vai ficar preso na sua preguiça, na sua ignorância, achando que descobriu o ovo, a roda, para falar melhor, né? O ovo é... Descobriu a roda,
em 2020 anos ninguém sabia nada, e agora você sim descobriu a verdade sobre a fé e sobre Deus, e vai seguir a tua própria religião, aquela que você inventou na tua cabeça? Será que vamos ser assim tão orgulhosos? Gente, eu estou querendo dizer para você, Deus tem insistido, posto pessoas na sua vida. Filipe apareceu, falou e deu pé, mas o que deixou no coração daquele eunuco, com certeza multiplicou a verdade do Evangelho de Jesus. Eu estou dizendo para você, o Senhor está passando na tua vida, e você tem inúmeras maneiras de se aprofundar na verdade do Evangelho e na palavra do Senhor. Não perca mais tempo, agora é a hora, esse é o momento. Em Jesus e no Santíssimo Sacramento nós podemos celebrar a grande verdade do Pai. Ele tanto nos amou que deu o seu Filho para que nós tenhamos vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.